Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Wallace. E eu sou a Amanda. E a gente faz parte aqui do canal Bora Rejuvenescer, que é um canal que fala sobre longevidade dentro desses 3 aspectos que são importantes, que é o aspecto mental, físico e espiritual. E aqui a gente traz conteúdo para transformar a maneira como você pensa em envelhecer, o que você acha de envelhecer e como que a gente pode administrar isso no futuro. Pois é, a gente no canal do nosso Instagram, né, no perfil do Instagram, a gente fez uma enquete perguntando para as pessoas assuntos que elas gostariam de ouvir dentro do nosso podcast. Exato. Aí a gente já falou sobre zonas azuis, já falamos também sobre medo de envelhecer e referências de envelhecimento. Isso, e hoje a gente está indo para o terceiro assunto mais votado, que é a parte de finanças, ou seja, longevidade financeira. E por que esse assunto é importante? Quando a gente pensa em longevidade, a gente está falando em estender o tempo de vida, certo? Uhum. Naturalmente, isso é uma coisa que tem acontecido ultimamente, né? O tempo e a expectativa de vida das pessoas tem sido cada vez maior e a gente precisa pensar como se planejar financeiramente para poder viver bem durante todo esse período. Não é só o período em que a gente está na atividade de trabalho, né? É o período que a gente pode organizar nossos gastos para o momento atual, mas levando-se em conta esses 30 a 40 anos a mais que a gente vai viver depois que o processo de aposentadoria vem. Pois é. E falar em aposentadoria, né? A gente hoje está passando por um momento de redefinição daquilo que é a aposentadoria. O que para uns, antigamente, né, significava um momento de descanso, de relaxamento, para outros significa um momento de libertação, de liberdade, querer viver experiências que não tinha vivido antes. De ter um estilo de vida muito mais dinâmico, ter mais plenitude em outras áreas. Isso tudo demanda mais dinheiro do que se planejava antes. Sim, e planejamento, formas diferentes de poder pensar no seu futuro. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, a gente tem uma ideia de que a gente vai ficar até mais ou menos ali os 60 e poucos anos trabalhando ativamente e depois vai chegar um período onde a gente vai parar e botar o pé de molho, ficar de boa. Ficar de boa na lagoa. Pois é, mas para muita gente não é assim. Tem muita gente que tem o interesse, inclusive, de mudar de área, investir em outros projetos, né, poder se aventurar em novas habilidades também, né, colocando os talentos para fora, né, enfim, desenvolver novas coisas que geram propósito, descobrir, né? Estudar. E também, mesmo que não seja trabalhando ou aproveitando, estudando novas coisas, ainda está com muita saúde física e muita vitalidade para poder aproveitar e usufruir esse tempo que se tornou disponível. Pois é, e a gente vai vendo que dentro do mercado de trabalho, cada vez mais vai tendo uma mudança no perfil do trabalho, né? Então a gente tem uma mudança do perfil do trabalho, uma diversificação de como é que a gente pode desenvolver as atividades. O que alguns anos atrás as atividades eram mais manuais, exigia mais atividade física, né, das pessoas. Hoje em dia a gente vê uma tendência maior para usar o intelecto, né? Principalmente depois da pandemia, as atividades digitais, atividades que demandam mais o intelecto, o estudo, tudo isso se tornou um atrativo, tanto por hobby ou por uma necessidade de aprendizado, mas também como novas estratégias que o mercado de trabalho foi apresentando como possibilidade de gerar renda. Isso. E a gente vê até hoje em dia mesmo, com essa questão até da própria inteligência artificial chegando, né? A gente vê uma mudança de paradigmas. Muita gente está preocupada com o que pode acontecer no mercado de trabalho, mas eu creio que muita gente está preocupada mesmo com o que pode acontecer com a sua vida, né? Sim, o que pode mudar, o que pode impactar. E aí é importante a gente pensar na longevidade financeira como uma forma de planejamento para essas mudanças, porque a coisa mais previsível que a gente pode ter na vida é ter imprevistos. E quando a gente fala de longevidade financeira, é você separar os seus recursos financeiros, você administrar, fazer um gerenciamento dos seus recursos financeiros, levando em consideração esse tempo de vida maior que se tem hoje com a expectativa. Antigamente, as pessoas se aposentavam em torno de 60 a 70 anos e a expectativa de vida era em torno de 74 anos. Então, quando você se aposentava, você, em tese, ia ter um tempo de descanso, mas uma expectativa de vida, anos de vida curto depois da aposentadoria. Hoje em dia, a expectativa de vida está indo para além de 80 anos. Pô. E com o que a gente trabalha, a gente quer que vá além de 90, 100 anos com saúde. Sim.
E com saúde a gente tem que planejar uma longevidade financeira, que é o quê? Você ter recursos gerenciáveis para que vá até o fim da sua vida de uma maneira que atenda a dinâmica e seu estilo de vida atual. Então, para poder fazer a manutenção desse estilo de vida, a aposentadoria do jeito que não é suficiente. Pois é, a gente vê que as regras de hoje, elas não estão ainda contemplando esse tempo que está estendendo cada vez mais para todo mundo, né, de vida. Exato. E de vida com qualidade. A gente já fez aqui um outro podcast falando sobre essa ideia dos modelos de velhice e para muita gente ainda acha que quando chegar nos 60 anos, 70, já está num final de vida onde não vai poder fazer mais nada. Sim. Mas a gente vê também muita gente já depositando a sua esperança, enfim, aquilo que planeja fazer para quando chegar nessa idade, de outros projetos, de ingressar em outras coisas que vão fazer sentido para ela também, se aventurar em novas áreas. Então, as regras de aposentadoria atualmente, elas não chegam a contemplar esse excedente, né, quando a gente passa do período de aposentadoria. Sim. Então, é preciso que a gente possa planejar isso tudo com algumas coisas que às vezes a gente não vê que dentro da regra atual de aposentadoria ela está presente. E o que ele te fala de regra atual de aposentadoria e os recursos para o que a gente quer no futuro, né? A regra atual de aposentadoria, ela planeja para você ter o básico para você ter o mínimo necessário para sua alimentação, para sua dinâmica de vida relacionada à sua subsistência, que é a alimentação, água, luz e a sua dinâmica de moradia. Necessidades básicas. Agora, você quer viajar depois de se aposentar? Você quer ajudar a pagar a faculdade do seu neto? Ou do seu filho, algum estudo? Você quer poder fazer um novo curso? Você quer investir num novo empreendimento? Isso requer um custo que é preciso ser planejado. E a sua aposentadoria, vindo pela Previdência, ela não vai contemplar isso. Isso demanda outro planejamento financeiro. É disso que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje. Pois é, e é preciso, dentro desse aspecto, você ter inteligência tributária. O que é inteligência tributária? Você poder planejar e saber aonde você vai poder gastar mais, aonde você vai conseguir economizar mais, para poder fazer esse planejamento durar mais tempo. Se a ideia é que você possa, ao longo do tempo, ir economizando, saber aonde colocar, saber como fazer o seu dinheiro render mais, saber como desenvolver outras fontes de renda, né? Que são importantes para você poder estender esse tempo de forma ativa. E aí a gente vai poder entrar nessa discussão de, além de buscar uma inteligência tributária, que é saber aonde colocar o seu dinheiro, de você também pensar quais os tipos de investimento que são legais para você poder fazer, aonde você pode colocar recursos que vão te render mais tempo, né? E te render também mais renda. E dependendo da idade que você tá, por exemplo, eu e o Wallace, a gente tem mais de 40 anos. Nossos pais têm mais de 60, 70 anos. O tipo de planejamento financeiro pode ser diferente um para o outro. Então, quando a gente fala de inteligência tributária, a gente também fala sobre inteligência patrimonial, que é que tipo de investimento você quer ter. Você quer investir num patrimônio que demanda um montante financeiro maior? Por exemplo, a gente fala que nossos pais já estão na idade de desfrutar. A gente ainda está na idade de investir para desfrutar. Então, eles têm que investir, provavelmente, em renda que eles possam ter acesso rápido, que a gente chama de liquidez imediata, para que eles possam viajar, para que eles possam comprar o que eles querem e desfrutar melhor tudo que eles investiram a vida inteira. Eu e o Wallace, a gente pode investir em certos tipos de investimento que vai se retirar mais à frente com um ganho maior, mas tem uma liquidez menor, tem uma liquidez que você não pode retirar agora, senão você vai ter uma perda financeira. Quando a gente fala sobre longevidade financeira, a gente não está falando só sobre o que está longe. A gente também tem que falar sobre o momento presente, de como é que você administra, organiza também as suas finanças. A gente precisa falar sobre o médio prazo, porque podem surgir imprevistos, ou coisas de médio prazo que você pode querer se organizar, como, por exemplo,
fazer uma viagem, comprar um veículo, né? E tem os gastos de longo prazo, que aí já pensando no momento mais futuro, onde você vai poder fazer um investimento maior em algumas áreas, ou pensar em algo que seja mais duradouro. Então, é legal que a gente consiga falar sobre essa parte de inteligência financeira também, que é saber planejar aquilo que é para hoje, saber guardar também para aquilo que é amanhã e aquilo que é para o futuro. E aí, dentro desse aspecto, muitas vezes a gente cai naquela confusão do que realmente é investir e o que é aquela que a gente chama de passivo e aquilo que a gente chama de ativo, né? Sim. Fala um pouquinho aí. Essa questão do ativo e passivo, primeiro que a gente tem que pensar que a gente tem que diversificar nossas fontes de investimento e fontes de renda. Quando a gente fala do investimento em algo passivo, é quando a gente investe e passivamente a gente vai tendo esse recurso entrando na nossa conta. Então, muitas vezes são os rendimentos dos investimentos que a gente fez. Quando a gente fala do investimento ativo, é que requer que a gente doe nossas horas de trabalho, muitas vezes, para poder gerar essa renda para a gente. Então, esse investimento ativo, qual é o ideal de cada setor, né? Que a gente diversifique, tanto nos investimentos que são passivos, quanto naqueles que são ativos. Só que aí, aqui a gente entra numa outra seara. Ué, mas a gente não está falando de aposentadoria, de depois descansar, desfrutar. Como é que eu vou vender minhas horas? Como é que eu vou chegar e trabalhar em mais alguma coisa? Então, isso é um papo também que a gente tem que ter. Porque muita gente se vê aposentando e se descobrindo um novo profissional em alguma outra área. Sim, tem sempre possibilidade de você conseguir colocar para fora dos seus talentos, porque nem sempre a gente consegue colocar todos os talentos que a gente tem dentro da atividade que a gente faz, né? Então, às vezes, o momento onde a pessoa chega naquele retiro, né? Naquela parte que ela vai poder ter um tempo maior para se dedicar àquilo que ela gosta, aquilo que ela gosta de fazer, pode virar uma nova fonte de renda também. Né? E aí a gente fala sobre essa ideia de passivo e ativo, só voltando nesse aspecto, você falou muito bem. E aí só para dar um exemplo, é como se você, por exemplo, fosse comprar um apartamento, né? Você já mora num apartamento, você vai comprar outro. Se você pega esse outro e coloca ele para alugar, você está colocando dinheiro no seu bolso. Né? Se você compra esse outro apartamento e deixa ele fechado, você está com um ativo. Você está só gastando dinheiro para poder manter aquele imóvel. Então é preciso pensar aquilo que a gente compra, aquilo que a gente investe, aquilo que a gente consome, se aquilo pode ser um ativo ou um passivo. Porque isso, às vezes, pode não estar fazendo diferença hoje para a pessoa. Mas amanhã, um acúmulo disso pode fazer diferença. Tanto para guardar, quanto também para poder tirar do bolso dela, né? Quanto para guardar, para tirar do bolso. E quando a gente fala de pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas se vão naturalmente. É uma ordem natural da vida. A gente pode falecer hoje, pode falecer mais velho, e esse bem fica para alguém. Então, tudo isso tem que ser pensado durante a vida para que as coisas tenham um bom encaminhamento e aquilo não seja um elefante branco, uma fonte de retirada de renda para você. Então, por que é importante a gente fazer esse planejamento, né? A gente pode lidar diversas vezes dentro da vida com vários aspectos, com várias situações que vão mudar o nosso panorama financeiro. A gente separou algumas aqui. Por exemplo, o falecimento de uma pessoa na família, muitas vezes muda e remaneja toda a estrutura financeira daquela família. Né? Ao mesmo tempo, o nascimento de alguém que está chegando na família também faz com que o planejamento mude totalmente. Né? Então a gente tem o falecimento de entes queridos, o nascimento de entes queridos também que estão chegando, né? A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que vivem em relacionamentos e se separam. A administração dos bens nesse momento é importante, não adianta deixar só para aquele momento da separação. Para ver isso, é importante já isso ser conversado durante um tempo. Né? A gente precisa entender a mentalidade de como a outra pessoa também lida com o dinheiro. Quando você vai se relacionar, é muito importante que você se relacione com uma pessoa que vocês não tratem as finanças como um tabu. É preciso que haja conversa sobre isso e complementariedade para que não haja divergências. E muita gente, a gente observa que põe esse assunto como um assunto à parte do casal, que isso pode gerar mais conflito. Mas se o dinheiro está sendo fonte de conflito e não de solução, é porque, na verdade, há um problema maior aí.
Eu acho que assim, quando a gente tem pessoas que se relacionam, que pensam diferente sobre o dinheiro, uma pode ser, de repente, muito gastona e a outra pode ser muito econômica. Às vezes elas conseguem se dar bem. O problema todo é quando começa a ter um acúmulo de dívidas. Sim. Quando ultrapassa aquilo que é possível gastar. Sim. E aí, falando sobre longevidade financeira, é importante olhar para esse aspecto das dívidas como algo importante que pode ligar um sinal vermelho na relação e no tempo, né? Que você vai poder ficar nessa condição, porque isso gera estresse financeiro, isso tira a tua paz, isso faz com que você cada vez possa ter até um envelhecimento precoce, né? Sim. Tanta preocupação, tanta gente preocupada com a parte financeira, isso mexe muito com a cabeça. Mexe muito com a cabeça, e uma questão é que dentro de num relacionamento, ou então mesmo quando você vive sozinho, você precisa ter uma reserva. A gente falou de vários casos inesperados aqui que podem acontecer, falecimento, separação, nascimento, mas existem despesas inesperadas. Sim. Então, às vezes, a manutenção do automóvel ou do imóvel, uma pintura, a gente estava vendo recentemente, né, teve um alagamento. Foi. Tanto na casa do pai dele, quanto do meu, tempos atrás. E na minha casa também uma vez já teve. Então isso demanda um gasto que você não espera. Se você não tem uma reserva, vai ficar complicado pagar aquilo. E às vezes é um acidente de carro, acidente de veículo, a morte de um animalzinho de estimação. Tudo isso gera um gasto. Dificilmente você tem plano de saúde, por exemplo, para animal. Mas o animal, quando ele está já numa fase mais avançada, é comum ter câncer, alguma doença que demande, por exemplo, uma internação ou exames inesperados. E esse dinheiro tem que vir de algum planejamento. E quando a gente fala a longo prazo, a gente está falando de bens mais robustos, a gente está falando de famílias maiores, de animais de estimação, mais de um muitas vezes. A gente está falando de carro, de mais escolas. Tudo é mais quando a gente é mais velho. Então, a gente precisa ter um planejamento legal para isso. É verdade. E falando sobre planejamento, olhando de novo para esse aspecto de vida longa, né, com planejamento financeiro, a gente vai perceber que muita gente precisa, ao longo da vida, trabalhar, conquistar, acumular e tudo mais. Só que a gente também percebe muita gente que vai precisando ao longo do tempo, e acho que isso é necessário para todos nós, né? A gente ir buscando se readaptar, a gente buscando cada vez aprender novas habilidades, porque quando chega um momento que a gente chama de aposentadoria, pode ser um momento de novas descobertas, de dar um novo passo para algo que a gente, às vezes, nem imaginava lá atrás quando começou, né? Sim. Então, existe um conceito que a gente já fez, inclusive, live no Bora de Envelhecer, falando sobre o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. É tão importante isso, né? A gente poder estar sempre melhorando em várias áreas. Então, às vezes, você começa a trabalhar num lugar, ninguém te pede, mas naturalmente você acaba tendo liderança sobre as outras pessoas, você vai conquistando habilidades de liderar. E às vezes aquilo é uma habilidade que você não queria, porque às vezes ninguém está preparado para ser um chefe, mas que você conquistando a cada dia uma nova adaptação àquilo, você aprendendo cada vez mais, lá na frente, quando você tiver, né, vamos dizer assim, já saindo do mercado de trabalho, você está com uma nova habilidade para poder desenvolver uma outra coisa. Sim. Que pode fazer sentido para você pra caramba, pode ligar um ponto para uma outra atividade que vai te trazer uma remuneração e até um propósito de vida que você nem imaginava que teria. A gente tem que pensar que aquele imaginário, e isso a gente falou no nosso segundo podcast, da referência que a gente tem, dos modelos de envelhecimento, esse modelo de envelhecimento de que a gente aposenta e só fica no sofá descansando e cuidando de neto. Primeiro que os casais estão tendo cada vez menos filho e mais tarde. Então, quando você se tornar avô, às vezes está com o neto muito pequenininho. Você vai ter que ter saúde para cuidar desse neto, para ter mais para frente. E as pessoas estão com mais saúde, estão vivendo mais.
mais saúde por um lado, no sentido de mais vacinadas, pegando menos doenças infecciosas, doenças que matavam mais cedo antigamente. Mas hoje a gente convive com doenças mentais, com transtornos de depressão, com ansiedade, com obesidade, e isso tudo impacta na qualidade do envelhecimento. Então, quando a gente fala de modelos de envelhecimento, se a gente trouxer um modelo positivo, o que acontece hoje? Hoje, a gente busca ter uma longevidade mais fortalecida, em que a gente tenha vitalidade e vontade de aprender novas coisas até falecer. Então, se você for falecer com 100 anos, como é que vai ser isso? E aqui a gente relembra de novo, o conceito de aposentadoria, ele era por uma sobrevida após a aposentadoria de 5 a 6 anos. Só que hoje a gente está falando de 30, 35 e 40 anos além da aposentadoria. Como você quer viver isso? E esse lifelong learning, que a gente aprendendo continuamente e colocando várias habilidades para fora, isso vai trazendo ainda mais sabedoria para a gente. E a vontade, quando os filhos estão formados e os netos já estão encaminhados também, é você cuidar de si. É isso que a gente vê na nossa prática. Há um despertar para cuidar dentro de si, de crescer como indivíduo, de evoluir como indivíduo. Isso precisa de um recurso financeiro. E isso precisa de uma vontade de seguir aprendendo para você diversificar suas fontes de renda. Porque vai ter que ter uma fonte de renda para isso. E muitas vezes ela vai vir ainda de um trabalho pós-aposentadoria. Isso vai demandar que você aprenda mais coisas. Isso, perfeito. É importante que a gente esteja ao longo da vida aberto a áreas de conhecimento que podem fazer muito sentido para a gente, que podem acrescentar. Já passou aquela época onde a pessoa falava assim, bom, meu filho começou na escola e terminou os estudos com 14, 15 anos, agora ele vai para outra coisa, ou terminou os estudos e agora vai para o mercado de trabalho. A gente nunca termina de estudar. Não. E a pessoa que absorve esse pensamento, essa mentalidade, ela vai mais longe, ela conquista mais coisas, ela consegue diversificar mais aquilo que ela faz, ela consegue se redescobrir, ela consegue ser uma pessoa mais criativa. A gente fala sobre criatividade dentro dos elementos do Bora Rejuvenescer. Um hobby, muitas vezes, ele pode ser monetizado. Sim. Ele pode ser remunerado. Sim. Muita gente precisa ainda das nossas habilidades. Hoje, mais cedo, eu estava falando com ela sobre a parábola dos talentos. Então, a gente não deve enterrar nossos talentos. Não. E muitas vezes, quando a gente está na fase plena de trabalho, a gente está usando outras habilidades que, às vezes, não são nem aquelas que a gente tem de melhor, mas são as necessárias para prover nossos recursos. E que depois a gente vê, eu posso usar isso a favor do próximo. E a gente vê esse desejo muito forte em quem está mais à frente na vida. Sim. E até quem é mais jovem, né? A gente é desses também. Sim, com certeza. E um outro aspecto também importante é que ao longo da vida, a gente, além de desenvolver novas habilidades, a gente também vai ampliando o nosso círculo de relacionamentos. Sim. E a gente vai ganhando cada vez mais engajamento social, vai fazendo mais networking, né? Conhecendo mais pessoas, amizades. E isso pode ser muito útil naquele momento onde você sai do mercado de trabalho, que a gente chama de aposentadoria, mas pode ingressar ou continuar no seu mercado de trabalho. Exatamente. Porque você conseguiu construir uma rede, né, de relacionamentos que podem te levar para outra área que pode ser muito interessante para você, pode continuar te dando propósito de vida e estímulo para você continuar buscando uma outra fonte de renda, mas talvez até com mais prazer, né, do que você tinha antes trabalhando formalmente. Exatamente. Então, olha só quantas habilidades que a gente pode ir ganhando ao longo da vida. E quando a gente fala, mais uma vez, sobre longevidade financeira, a gente está falando não só de ter mais dinheiro, mas também de ganhar mais habilidades que podem ser monetizadas, que podem virar oportunidades para você melhorar ainda mais o que você faz, ganhar mais pelo que você faz, né? E se tornar uma pessoa muito melhor do que você era antes. E vai te trazer mais satisfação pessoal, mais satisfação como ser humano. Sim. E quando a gente fala dessas estratégias todas, né, a gente começa a perceber que envelhecer bem
demanda uma estratégia holística e adaptável. Com certeza. A gente precisa ter um poder de adaptação às mudanças que acontecem na nossa vida e daqueles que nos cercam. Porque, por exemplo, o filho sai de casa, as pessoas se mudam, alguns amigos falecem ao longo do tempo. É o que eu vejo acontecer com as pessoas que estão acima de 60, 70. A gente teve essa vivência que muitos idosos passam com 70 e 80 anos, de verem amigos e familiares falecendo. A gente viveu isso no Covid um pouco antecipadamente, de pessoas que a gente não esperava indo para o plano espiritual. Então, a gente observa que a gente tem que se adaptar a essas novas realidades e ausências. E trazendo com isso uma estratégia realmente que seja holística. E para isso a gente está aqui com os 8 elementos do Bora Rejuvenescer. Sim, estamos aqui para falar sobre vários elementos. Hoje o papo foi sobre longevidade financeira. Espero que tenha dado aí um clique para você que está ouvindo a gente, ou vendo também no YouTube. E espero que você consiga ter recebido alguma coisa bacana desse papo que a gente fez aqui. A gente vai estar gravando podcast, vai fazendo vídeos aqui também, colocando mais conteúdo, sempre falando desses 8 elementos que a gente fala dentro do Bora Rejuvenescer, que são essenciais para uma longevidade saudável, que são a alimentação, o movimento e descanso, a parte das emoções, do autoconhecimento, né, que é muito importante. Da criatividade, sexualidade, sociabilidade, relacionamentos. O que mais? Finanças e direito. Espiritualidade e moradia. E Então, tudo isso é uma engrenagem, porque ninguém consegue ter longevidade por longo tempo se estiver olhando só para uma área da vida. A gente precisa saber equilibrar pratinhos, como a gente diz aqui, né? Então é importante olhar para cada uma delas e dar um direcionamento adequado, ser inteligente naquilo que a gente planeja, porque a gente quer viver muito tempo. Eu planejo estar andando de bicicleta, indo para o escritório com 100 anos de idade, 120. Amém! Vamos para o nosso sem escritório. Fralda e vamos todo mundo curtir e ser feliz. Exato. Gente, tirando as brincadeiras, a gente está aqui sempre para poder propor uma nova visão sobre a vida, a gente tenta trazer sempre conceitos que funcionam, né? Sim. Estratégias que podem ser importantes e tentar despertar para as pessoas que ainda não olharam para isso a importância do assunto longevidade saudável. A nossa busca, o nosso trabalho, a nossa missão é essa. Então obrigado pelo seu tempo, você assistiu a gente aqui, se estiver no YouTube, bota aí o seu like, manda para alguém que você achar que é bacana de conhecer sobre isso, e a gente te vê no próximo vídeo ou no próximo áudio, tá bom? Valeu, beijão. Vem para nossa tribo. Tchau, tchau.